Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Seja a honra, todo mundo, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, adorando Deus. Seja a honra, Ele é maravilhoso. seja A glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. oh Deus de maravilha. Poderoso Deus, Todo mundo, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. adora toda a igreja. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Adora Ele. Ele tem feito a diferença na tua vida. Ele pega para fazer e Ele faz. Você tem visto, ainda que tenha luta, dificuldade, tribulação, mas Ele tem mudado a sua história. Ao que está sentado no trono, Aleluia. e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado Todo mundo, no trono, aleluia. e ao Cordeiro Adora Deus. seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Todo mundo adorando. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
mundo. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, derramando anseia por ti, Anagassu, minha alma anseia por ti. Eu abro a minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Como necessitado, carente, dependente, necessitado de ti, Senhor. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, em reverência. Eu dou um brado de adoração. E não há outro. E não há outro. oh Espírito Santo, derramando Anagassupia. Ele é Deus, Poderoso Deus, Deus de maravilha, Deus lindo, Poderoso Deus maravilhoso, que tem mudado a vida de pessoas, inclusive a minha. Poderoso Deus que tem nos dado honra e não desonra. minha alma anseia Deus que tem nos exaltado por ti. na nossa igreja e em outras igrejas. Eu te agradeço, ó Minha Deus. alma anseia Só tu és por grande para reconhecer os justos dessa terra. Aplaude o Rei Jesus. Graças a Deus. O livro de Atos, capítulo 5, fala sobre Safira e Ananias. É forte a palavra, amém? Se liga aí, que essa palavra é toda forte, igreja forte, homens de Deus forte, que o diabo não derruba, para honra e glória do Senhor. Homens que abrem a boca e falam a verdade. Está escrito no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Amém? Pode solar, Samuel. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herança, da herdade, da propriedade, guardando, não ficava para ti, e vendida não estava ao teu poder, porque formastes este destino em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando os mancebos, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando um preço, quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ele disse: sim, portanto.
E ela disse: sim. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos acharam-na morta e sepultaram junto com o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Amém? Fecha sua Bíblia. Senta no seu banco agora. Só fala assim: Deus é fiel na vida de quem é fiel. Ela morreu porque não foi fiel. Safiras morreu porque não foi fiel. Ananias morreu porque não foi fiel. Vendeu uma propriedade, em vez de trazer o justo, que seria do Senhor, o que fizeram? Ananias reteu uma parte e guardou. Fala assim bem alto: Deus vivo está de olho em tudo. Aplaude o Rei Jesus. Os que são fiéis não temem a Deus. É um descanso. A sua fidelidade é um descanso aos olhos de Deus. Safiras e Ananias falharam contra o Todo-Poderoso. Tentaram tirar do Espírito Santo. Por que do Espírito Santo? Porque Jesus enviou o Espírito Santo e disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei sobre vós esse Espírito que você relampeia, sapateia e que pula e fala em língua. Ele habita dentro de você e está vendo tudo que você está fazendo. Com o preço de sangue, Jesus te resgatou das mãos de Satanás, filho meu. Não brinca com Deus, porque a Bíblia diz: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Ananias pegou aquela propriedade, tirou uma certa parte, depositou aos pés do profeta. Eu te falo que você pode enganar o homem, mas tu não engana Deus. E os que crê, dá glória a Deus. O homem não é Deus para saber o que você está fazendo. Nem tudo Deus mostra aos bispos, pastores, os profetas, que até mesmo são acusados muitas vezes de falsos profetas. Mas a Bíblia diz: não julgueis. Cuidado, que as coisas de Deus não são brincadeira. Porque antes de jogar a pedra, nós temos que ver como é que nós estamos na presença de Deus. Safiras e Ananias eram pessoas separadas por Deus, estavam na presença de Deus e acharam que podia enganar o Espírito Santo. Eles enganaram o homem, também não, porque Pedro diz: como é que tu deixaste o diabo cegar o teu coração? Antes que ele abrisse a boca, Pedro repreendeu. Pedro já sabia.
Porque é sinal então que o Espírito havia falado para Pedro. Aplaude o Rei Jesus. Deus conta. A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada sem avisar os seus profetas. Ainda que nem tudo ele conta um homem. Senão o homem ficaria doido, porque ele não tem a cabeça de Deus. Para receber tantas coisas de tanta gente dentro de um cérebro, enlouqueceria um homem. Mas o que ele quer contar, ele conta. Ananias tirou uma parte do dinheiro, que seria certamente da obra missionária do Senhor. A obra naquela época precisava crescer, porque a obra estava iniciando. O Espírito de Deus estaria chegando até nos dias de hoje com a sua salvação, e precisava dos profetas verdadeiros, de homens sinceros, mulheres sinceras, para chegar ao Evangelho ide até nos dias de hoje, para você ser liberto. Se Safiras e Ananias não tivessem morrido, muitos profetas se espelhariam em Safiras e Ananias e repreenderiam a vida de muitas pessoas hoje. Por isso Deus matou os dois, para servir de exemplo para nós hoje. Porque o que você faz hoje, profeta, o que você é sincero hoje, a tua sinceridade é consequência de almas vivas para Jesus Cristo no futuro. Aplaude, porque Ele é poderoso. Deus precisa da sua sinceridade. A renda da obra é para ser investida nas coisas de Deus, até na roupa do pastor, porque precisa não andar como bicho, nem fedendo, nem sujo, para você ter orgulho do seu pastor. Pessoas falam: pastor, não pode ter um carro, não pode ter uma moto, então vamos dar uma jumenta e um saco de 500 quilos para ele pôr nas costas, para ele pregar, para ele ir lá na Barra, em Biaí, com a jumenta, para levar 3 dias a igreja ficar fechada, sem culto, porque o pastor está demorando, porque nós demos uma jumenta para ele. A obra de Deus tem que crescer. Você sabia que enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, palavras de Deus que estavam guardadas no computador parada, o bispo lançou no YouTube e já estão indo para 10 mil pessoas em 3 meses. Aplaude, pessoas que ouviram a palavra. Palavra não foi feita para ficar parado. Dinheiro de Deus foi feito para circular, para ganhar almas para Deus. Aprendei o que é misericórdia. Safira e Ananias não foi um bom exemplo, porque muitas vezes Deus tira a pessoa do pó, repreende demônios como Marta, Maria. Deus tira espíritos imundos daquelas mulheres, e depois o que cabe a nós, depois de sermos purificados, abençoarmos o Senhor Jesus, porque nós não éramos nada. Lembra quem você era antes de entrar na igreja. Feche seus olhos. Canta o Espírito Santo, Samuel. Hoje a honra aqui é para o Espírito Santo. Lembra daquela sombrinha, daquela bicicleta, ou aquela moto caindo nos pedaços? Deus tem te honrado, Deus tem te abençoado. Abençoa a casa de Deus. Eu navegarei. Dá glória para o Espírito, porque Ele tem te ajudado. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei
Deus do meu amor. Espírito, Espírito, todo mundo, que desce como fogo. Adora a Deus, igreja. Vem como em Pentecoste, Pentecoste, dá honra ao Espírito. e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Eu servirei. Adora. Ele está dentro de você. Ao meu Deus fiel, que enviou seu Filho amado para morrer por mim e por ti. Pagou um alto preço, preço esse de sangue, mas nos fez uma promessa, oh, que enviaria o Consolador. Ele está dentro de mim, de você nessa noite. Ele é o Espírito Santo, Espírito, Espírito. Aleluia. Que desce como fogo, fogo, fogo. Vem como em Pentecoste, Pentecoste. Me encha-me de novo. Em verdade, feche os olhos. Seja justo, seja fiel. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Deus dá corda, mas quando Ele puxa a corda, o tombo é garantido. Nós somos como um aparelho que cantamos barulho, fazemos barulho na caixa o dia inteiro, mas quando puxa a tomada, ele para. Cuidado, para Deus não tirar a sua honra. Cuidado para Deus não puxar a tomada e você ser desligado. Eu te falo em verdade, terra, manto, Anagasúpia. Safiras e Ananias pecaram contra Deus. A Bíblia diz que 2 serão 1. Não é o que nós estamos vendo no dia de hoje. 2 não estão sendo nenhum. O justo tem que prevalecer no meio de 2. Um tem que ser da justiça, um tem que ser da verdade, um tem que ser profeta, um tem que ser atalaia de Deus. Abre a tua boca e repreenda todo mal, para que não venha cair em condenação. E os que crê, dá glória a Deus. Seja fiel até a morte. Ananias errou e a sua esposa não repreendeu. Podia ter falado: homem, está tocando no que não é teu.
Mas ela fez o mesmo. E caiu também dura aos pés do discípulo, morta. Um homem, para pregar essa palavra, tem que estar em dia com Deus, para que ele não caia duro em cima do altar. E medo nenhum o bispo tem de pregar essa palavra. Naquele momento, Ananias caiu como uma pedra, morreu. Safira chegou e não sabia que o seu marido já estava morto. E o Pedro também pergunta: mulher, como tu encheste também o seu coração? Deixaste Satanás te comprar com a luxúria e o dinheiro. Morreu também aos pés do discípulo. Se o teu marido não tem temor, você tenha. Se a tua esposa não tem temor, você tenha, porque a salvação é individual. E os que crêem, abra a boca e vai glorificando. Seja fiel até a morte, porque Deus vai te honrar pela tua fidelidade. Rabadai. Sede fiel. Servir a Deus é uma questão de honra. É para poucos. E se Deus te deu essa autoridade, honra ela, porque é linda e vais prestar conta com Deus no dia do juízo final. Lembra? 2 são 1. Ultimamente 2 não está valendo 1. Um peca e o outro acompanha. Um pastor erra, a missionária acompanha o erro. Não aceita o erro. Não importa de quem for, a Bíblia diz: não temas o homem, mas temas a Deus. Não vai acompanhando o injusto. Galinha que acompanha pato morre afogado. O que está em jogo não é o dinheiro, é a tua alma. Adão também falhou. Eva também entregou o fruto proibido para Adão. Eram 2, mas os 2 não valeram 1. Safiras e Ananias eram 2, e os 2 falharam com Deus. Essa palavra é fiel e verdadeira para os que temem ao Senhor. Adão e Eva errou e ainda entregou também para o seu esposo. Ele não deveria ter olhado para Eva, mas deveria ter olhado para o que Deus falou: comerei de todos os frutos da vide, mas desse fruto não comereis. E ela comeu e entregou também a ele. Ananias errou, Safiras também errou. Jó estava morrendo quando precisou do apoio da sua mulher. Ela disse: amaldiçoa a Deus e morra. Será que é isso que Deus está querendo ouvir do seu parceiro? Será que Deus não está querendo ouvir do seu parceiro uma palavra de conserto? Não faça isso, não peque contra Deus. Não vai no caminho de Caim, que matou Abel. Não vai no caminho de Safiras e Ananias. Não vai no caminho de Adão e Eva. Não vai no caminho de Dalila, que matou Adão. Não vai no caminho de Judas, que assassinou Jesus Cristo com um beijo no rosto. Mas
vai no caminho de Abraão e seja pai de multidão. E os que crê, dá glória a Deus. Sua descendência será grande se tu honrar o Senhor, se tu fores sincero e verdadeiro e justo. Sai dos caminhos tortos e entra nos retos caminhos do Senhor, para tu ser abençoado. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias e vá bem sobre a terra. A obediência quebra a maldição. O mesmo Espírito que te roda, que te sapateia, que te relampeia e que faz falar em língua, ele levou Jesus ao deserto. O mesmo Espírito que estava ali naquele momento com Safiras e Ananias, jogou ele no chão e os matou. Não brinca com Deus. Orai e vigiai, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Seja forte. Se tu espelhar-ne fraco, tu és fraco. Se tu espelhares-ne forte, tu serás forte. Aplaude o rei. Seja forte. O fim de Safiras e Ananias foi morte. O fim de Caim, que matou Abel, foi maldição. E aquele que ajudasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes mais do que ele. A condenação de Adão e Eva nós pagamos até o dia de hoje. Como a mulher sente dor no seu parto, e como o homem tem que trabalhar para cuidar da sua família. A falha do pecado vem causando um agravo na tua vida, porque Deus, Ele não come dessa terra, Deus não bebe dessa água, porque Ele é Espírito. Mas tu necessita da comida e da bebida, porque tu é carne. Viva a palavra de Deus, porque o que você quer para Deus não significa nada, porque Ele é Espírito. Ele é o Criador, é o dono do ouro e o dono da prata. E às vezes Deus dá para provar a nossa fidelidade. E aqueles que são fiéis, Ele dá mais ainda. E os que não são, são podados, como árvores murchas, que quando quer saber quem é, põe dinheiro no bolso, e tu saberás quem virou a pessoa. Não se apega não, porque Jesus está voltando. Seja justo, seja um varão honesto e fiel. Cuidado. A morte de Safiras e Ananias foi uma vergonha para o evangélico, porque eles eram crentes, tentaram roubar do Senhor. A morte de Safiras e Ananias foi uma vergonha no reino de Deus. A morte de Safiras e Ananias serviu de exemplo para muitas pessoas. Adão e Eva falhou para nós mudarmos a nossa vida. Eu quero te falar, filho meu, porque eu tenho visto pastores falar: eu morro aqui em cima desse altar. E eu tenho ouvido dizer que tem pastores morrendo mesmo, porque estão falando, estão duvidando que ele está aqui, e caem duro em cima do altar, porque falam o que não é verdade, e dizem o que não é.
e coloca o nome do Senhor que está escrito: não jurareis o nome do Senhor em vão. Aplaude o Rei Jesus. Igreja do Deus vivo, amada igreja pentecostal de fogo do poder de Deus, para ver poder, manifestação do Espírito Santo, para ver sinais, prodígios, nós temos que parar para ouvir a verdade de Deus. Nem todo dia é fogo, nem todo dia é pula, nós xalabrachá e fala em língua. Mas tem dia que nós temos que comer a palavra, o prato da verdade, para quando vir Satanás com as suas tentações, vós saberem escapar das tribulações do diabo com a verdade. Eu quero te falar, para fechar essa palavra, que Jesus venceu o diabo no deserto, nos 40 dias e nas 40 noites. Não foi levantando a mão e mandando ele queimar, não foi mandando cair fogo do céu para explodir ele, e nem ele disse: vai Satanás, expulsou ele. Mas toda vez que o diabo assediava, ele usava um versículo da palavra e repreendia Satanás com a palavra de Deus. Dá glória a Deus. Você está aí com a sua mão, a verdade, a palavra da justiça, que vence o demônio. Jesus não usou poder, usou a boca, porque ele conhecia a verdade e repreendeu o diabo com a palavra verdade. Nem só de pão, Satanás, viverá o homem, está escrito. E ele disse ainda: está escrito. Mas de toda palavra que provém da boca, aplaude o Rei, tenha sabedoria. E o diabo perdeu. Se o crente não lê Bíblia, não come Bíblia, não conhece a palavra, vem o diabo, o seduz e o derruba. Se você prestar atenção, Jesus no deserto, ele não usou o seu poder, mas usou o seu conhecimento. O meu povo perece por falta de estudo dominical, consulta pastor, diálogo, queira saber o que pode, o que não pode. Estava eu e o meu amigo, nosso evangelista Delmo, fomos um dia até a casa de um crente que já devia ter uns 8 anos de igreja, uns 8 anos, e ele tinha uma parecida que quase encostava a cabeça no telhado dentro da casa dele. E nós tivemos que ficar até de madrugada para convencer aquele homem que isso não era de Deus. Falta de conhecimento. O diabo entra na sua vida, entra na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Repreendeu o diabo com a verdade. A palavra é entendido pelos nós entendidos, que nós lemos, aprendemos e usamos para repreender o mal. Levanta sua mão, faz assim: eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Pelo conhecimento, igreja, o diabo afasta de você. Quando ele descobre que você conhece a palavra e a vive, ele tem medo de você. Ele não encosta perto de você. Toda vez que o diabo encostava perto de Jesus, ele se defendia com a palavra de Deus. O diabo ofereceu a Jesus, em cima de um pináculo, de um lugar alto, que tudo aquilo era dele, o ouro, a prata, que ele teria o poder sobre as nações de dar a quem quer, se ele prostrado ajoelhasse nos pés do diabo. E Jesus usou a palavra: prestar culto somente para o Deus vivo. Dá glória a Deus. Palavra, conhecimento. E o diabo
afastou de perto dele. Eu quero te dizer, Safiras e Ananias é para servir de exemplo. A mulher de Jó é para servir de exemplo. Dalila é para servir de exemplo. Adão e Eva é para servir de exemplo. Não é para você acompanhar a falha do pecador, mas para sair do pecado. Jesus venceu o diabo com o conhecimento. Eu tenho visto nos dias de hoje pessoas que estão buscando mais poder do que a palavra de Deus. Tem pessoas que querem morar no monte, mas na hora que você chama para o estudo, estou fora. Vamos para a oração? Estou fora. Vamos estudar a Bíblia? Estou fora. Vamos para o monte? Estou dentro. Vamos pular? Estou dentro. Pula, relampeia, sapateia, aí vem Satanás e passa rasteira, porque não conhece a palavra, não sabe se defender. A Bíblia diz: a palavra de Deus é limpa e pura, escudo para os que confiam nela. Aplaude Rei Jesus. Escudo, a sua defesa, palavra. Vai existir um dia, pode ser como outro país, que tiraram a palavra, tiraram a Bíblia. Pessoas escondem folha, um dá folha para o outro, enrola, esconde dentro da cadeira. Não pode ter Bíblia em certos países. Você não tem a Bíblia, mas o conhecimento está dentro da sua cabeça. Aplaude o Rei Jesus. Você sabe se defender. Aprenda a se defender antes que a Bíblia seja tirada, porque depois que a Bíblia ser tirada, Satanás vai te oferecer os pratos imundos dele, e você, por falta de conhecimento, vai aceitar, como a besta, o chip e mais outras coisas. Os profetas, qual foi falado hoje pelo Espírito Santo, tocou nos homens de Deus aqui, que no fim dos dias levantariam falsos profetas, e quem não conhece a Bíblia, como Edinho falou, vai cair no conto dos falsos profetas. Mas se você ler, você vai saber. Quando sabereis que o homem é profeta? Vigia, amada igreja. Eu queria dar esse conselho para nossa amada igreja. Os dias estão curtos. Satanás está enchendo o coração das mulheres, como eu disse aqui hoje já. Tem enganado, tem assediado, a pombagira tem tomado conta dos homens também. Você está lutando contra demônios e é casta de demônios. Aprenda a se defender, porque a palavra será tirada. E a Bíblia disse, está escrito, que vi muitos crentes serem degolados pelo amor a Bíblia Sagrada, o Evangelho e a Jesus Cristo. Pessoas serão mortas porque acreditavam em Jesus. Cuidado. Coma a Bíblia, almoça a Bíblia, janta a Bíblia e toma café com Bíblia, para você aprender a se defender nos dias maus, para que o diabo não venha te enganar pela falta do conhecimento. Ficamos em pé, amém? Esse culto foi um culto de ensinamento, foi um culto de doutrina, ainda que seja um domingo, mas eu não quero que o povo aqui pereça por falta de conhecimento hoje. Põe a mão no seu coração, peça a Deus conhecimento, sabedoria, temor. Passa longe de Safiras e Ananias. Uma grande vergonha que está escrito na Bíblia, que me dói,
Quando eu leio na Bíblia, no livro de Malaquias 3:8, roubara o homem a Deus na área financeira, isso me dói no profundo do coração. Roubar o Deus vivo. Novamente estou aqui, Todo mundo em tua presença, pois eu preciso de ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença da sua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença da sua glória, não poderei prosseguir. Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Jesus. Não me faça subir desse lugar, Senhor, se tua presença não for comigo, pois eu preciso de ti desesperadamente. Não me faça subir, Senhor, se tua presença não for comigo. É verdade. Comigo. Olha, eu te digo, preste atenção. Poder demais sem conhecimento é fogo de palha. É só um vento e em pouco tempo se apaga. É o que nós temos visto, obreiros sendo levantados, que buscam poder, mas não buscam conhecimento, e vem o diabo e joga no chão, envergonha a igreja, envergonha o seu pastor e todo o ministério. E é como um vento que aparece, aquele fogo bonito de palha, um grande clarão, e em poucos minutos ele apaga e não vira nada, porque vem Satanás em cima desse fogo que o incomoda e o joga no chão pela falta de conhecimento. A Bíblia é o escudo. Muito cuidado também, que eu tenho visto. Deus encheu meu coração com essas palavras. Eu tenho visto muitas pessoas acusando: pastor compra isso, pastor compra aquilo. Não aqui, graças a Deus, em vários lugares. Pastor enriquecendo, pastor isso, pastor aquilo. Eu te falo, manto, terra, nagasúbia. Cuidado, porque se o pastor comprou algo para Deus, para o uso dele, da obra de Deus, ele está em dia com Deus, porque a Bíblia diz: quem faz a obra vive da obra, está escrito. E Deus permite. Agora está mais fácil Deus condenar os que estão atacando os pastores, porque está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma do teu próximo. Será que não estão cobiçando o que Deus deu ao pastor? Será que não seria cobiça ficar olhando o que não é seu, o que é do pastor? Porque se os pastores estiverem em pecado, Salomão também estava, porque Deus usou até a rainha de Sabá, que não era crente, para abençoar o rei Salomão. Cuidado, igreja, porque quem está de olho nas coisas dos outros leva o pecado de cobiça. Que a paz e a doce consolação do Espírito Santo possa pousar em todos os corações, em todos digam: idem em paz, Senhor os acompanhe. Cobiça é pecado, não olhar nada do seu próximo. Desesperadamente
possa subir, Senhor, se tua presença não for comigo. Jesus, Jesus. E disse Moisés ao Senhor: Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.